Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Mais uma vez estamos aqui para iniciar o nosso estudo do Evangelho de João. Eu espero que você esteja animado, porque nós iniciamos falando na semana passada, nós começamos a falar, na realidade, sobre o Espírito Santo. Jesus fala sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, nós estamos no capítulo 14. Quero convidar você a ir abrir na sua Bíblia, arrumar um cantinho, preparar aí sua caneta, suas notes, porque a gente vai precisar usar um bocado mais a Bíblia hoje, abrir alguns livros, alguns versículos, para nós estudarmos um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Quero convidar você a orar. Vamos orar nessa noite, no nome de Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti mais uma vez, porque o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus supremo, o Deus que rege todas as coisas, o Deus que tem todo o poder em Suas mãos. Senhor, nós glorificamos a Ti. Glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é bom. Pai, perdoa os nossos pecados. Traz a nós, Senhor, entendimento da tua palavra, Espírito Santo, lhe pedimos. No nome de Jesus, nos traz entendimento. Tira de nós toda a confusão da mente, toda a agitação, toda a correria. Senhor, a tua palavra é que nos acalma, a tua palavra nos traz paz, a tua presença, Senhor. O Senhor nos prometeu a paz que excede todo entendimento, ainda que todo o planeta esteja um caos. Senhor, aonde o Senhor está, aí há uma paz que nós não compreendemos, apenas vivemos. E nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti, traz a tua paz nos corações, nos lares, através da tua palavra, Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dá entendimento nesta noite, queima nos corações, vai tirando toda mentira do inferno da nossa mente, transforma os nossos neurônios, nos dá uma mente espiritual, uma mente transformada por Ti, Espírito Santo. Te louvamos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Semana passada nós iniciamos o capítulo 14, falamos um pouco sobre o Espírito Santo. Eu quero aqui pedir para que você abra sua Bíblia. A gente vai precisar acompanhar juntinho. Amém? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A gente iniciou, mas a gente vai ler novamente a parte que a gente leu na semana passada, que Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. O título diz assim: Jesus promete o Espírito Santo. Por que que a gente começou a falar sobre o Espírito Santo? Porque Jesus aqui vai prometer um tal de Espírito Santo. A gente precisa entender quem é esse Espírito Santo que Jesus está prometendo. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Jesus. Vamos trazer aí a nossa mente, lembra?
que a gente precisa lembrar o que está acontecendo? É a última ceia. Jesus está ali sentado com os discípulos, eles estão participando da última ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinou sobre humildade aos discípulos. E o que que acontece? Judas, o traidor, já levantou da mesa e saiu. Jesus já disse que a um ali na mesa iria traí-lo. João e Pedro sabem quem é, a gente viu o porquê que eles sabem, o porquê que os outros ficam sem entender o que está acontecendo, a gente já viu isso nas nossas conversas anteriores. E Jesus agora vai começar a orientar os seus discípulos, porque afinal de contas o mestre vai embora. O mestre vai se entregar o sacrifício vivo pelos nossos pecados, inclusive pelos pecados dos apóstolos, dos discípulos. Os apóstolos eram pecadores como eu e você, então Jesus também entregou a si mesmo também pelo pecado dos apóstolos. E Jesus começa a orientá-los, afinal, o mestre não vai mais ficar com eles. Então pensa, você está com aquele que te orienta, com aquele que que se revelou como Filho de Deus, que fez tantos milagres e maravilhas, eles ainda estão com a cabeça pensando, ele vai dar um golpe de Estado, ele vai tirar Roma, ele vai ficar no lugar de César e vai tomar de volta aquilo que os judeus perderam. Eles ainda estão bem confusos. Jesus está tentando não, está mostrando a eles tentando entender. Quem está tentando são os discípulos, né? Entender o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: olha, não é agora, nesse momento em que eu vou comandar fisicamente todas as coisas. O meu reino não é desse mundo, não vai ser agora. Então Jesus começa a orientar, afinal de contas, o Senhor Jesus dava a dizer assim para eles: olha, eu não os deixarei órfãos. O sentimento dos apóstolos vai ser esse de orfandade, sabe? Jesus está indo, vai embora. E como é que a gente vai ficar? Como que fica agora? Jesus, conversando com eles, né, ele falou: olha, eu vou para o Pai preparar lugar, que é aí 14, o Evangelho de João, capítulo 14. Do primeiro versículo até o quarto, fala que Jesus vai preparar um lugar, vai ao Pai. A casa do Pai tem muitas moradas, muitos quartos ou muito espaço. Então, ele vai lá preparar lugar e depois vai voltar para nos buscar. A gente viu que isso é uma promessa que nós estamos aguardando se cumprir. Jesus vai voltar para nos buscar, afinal, ele foi lá preparar lugar e vai voltar. Só que nisso que ele vai, e aí, como é que fica? Fica todo mundo assim, sem saber o que fazer, a gente senta, cruza os braços e vamos ficar esperando, os apóstolos sentam, ficam esperando Jesus voltar? Não. Jesus promete enviar outro consolador, né? Aí na sua Bíblia, versículo 16 fala assim: olha, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro ou consolador, ajudador para estar com vocês para sempre. E o nome dele, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Então, só quem poderia receber, quem pode receber o Espírito Santo é quem conhece a Jesus, quem tem a Jesus. O mundo todo tem o Espírito Santo? Não, quem não tem Jesus não tem o Espírito Santo. Mas que então, se eles não têm o Espírito Santo, como que eles vivem? É o espírito de vida que tem em todos nós, mas o Espírito Santo não está em todos, só está naqueles que têm a Jesus. O próprio Jesus está falando aqui. Por isso, a gente vai agora tentar entender quem é esse Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, Espírito Santo, quem é? Jesus promete enviar o Espírito Santo, promete enviar alguém. Ele falou assim, ó, o outro, então ele vai enviar alguém. A gente viu que o outro pede igualdade com Jesus, então ele está enviar outro que vai se colocar no lugar ali e vai trazer consolo, vai trazer conforto, vai dar orientação, vai nos ensinar, vai nos fortalecer, entre outras coisas. Então a gente deu uma pausa aqui
para a gente começar a falar sobre quem? O Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Quem é esse Consolador que Jesus enviou? Aqui ele diz que ele iria enviar, ele já enviou? Enviou. Ele enviou o Espírito Santo. Aqueles que têm a Jesus, de verdade, têm o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? Nós, da Igreja Tábuas da Lei, cremos que o Espírito Santo é Deus. Cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente começou a falar sobre isso na semana passada, mas a gente falou um pouco corrido, porque a gente iniciou 14, né? Esse capítulo 14 aí. Então não deu para a gente pegar a fundo, tá? A gente falou que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma energia, ele não é uma luz que você acende e apaga, ele não é um arrepio, ele não é um enrolar da língua, falar numa língua diferente, ele não é um poder de cura, de prever o futuro, de expulsar demônios. Não. O Espírito Santo, ele é Deus. A gente entende e crê que o Espírito Santo é Deus. Mas ele é Deus porque nós vamos ver aqui quais são as características para a gente identificar que o Espírito Santo é Deus, que ele faz parte da Trindade, aonde que na Bíblia diz isso? Primeira coisa que a gente vai ver é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. A gente fala, o Espírito Santo é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Por isso que nós falamos pessoa, porque ele é uma pessoa. Ele tem características de uma pessoa, tá? O Espírito Santo, ele sendo uma pessoa, ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. O que é distinto? Diferente. O Espírito Santo, ele não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, ok? Cremos num Deus triuno ou trino, né, como você quiser falar. Cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não cremos em três deuses, é um único Deus, mas são três pessoas distintas. Eita, vou ficar doido, mas é isso aí. Vamos lá. A palavra do Senhor deixa claro que o Espírito Santo ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Você está em João. Minha irmã, mas João, o Evangelho de João, ele estava falando sobre Jesus ser Deus, ele o tempo todo, né, lançando diante de nós, ou você crê ou você não crê que Jesus é Deus, ou você precisa entrar nesse entendimento, não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro. O evangelista João, ele diz assim, olha, ou você crê ou você não crê que ele é Deus. E João apresenta Jesus como Deus o tempo inteiro. E nesse meio aí, ele vai apresentar o Espírito Santo também, porque Jesus promete enviar o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, o versículo 16. Então, esteja com a sua Bíblia. Você pode anotar: o Espírito Santo, ele é Deus. Quais são os pontos que a gente vai identificar? Primeiro, o Espírito Santo ele é uma pessoa distinta da Trindade, é separada da Trindade, é uma das pessoas distintas. Ele não é o Pai e não é o Filho. Da onde a gente tira isso? Mateus capítulo 3, versículo 16, tem uma passagem muito conhecida que diz assim: olha, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Você vai dizer assim: eu li, não estou vendo nenhum nada aqui que diz que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, separada. Vamos lá, presta bem atenção. Essa passagem aqui de Mateus é o batismo de Jesus. João, que não é o evangelista, não é o João que escreveu o evangelho que nós estamos estudando. João o Batista, que batizou Jesus, o primo de Jesus. O que que ele vai fazer? Ele vai batizar Jesus. No momento do batismo, vai acontecer algo extraordinário que é escrito aqui por Mateus. Mateus fala assim, ó, assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Então, entende-se, se ele saiu, ele estava dentro, né? Estava dentro da água, mergulhou Jesus na água, tirou ele da água. Quando ele sai,
Diz aqui, ó, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, Jesus ali saiu de dentro da água, mergulhou e levantou, saiu da água. O Espírito de Deus veio em forma de pomba, então você tem ali à sua vista Jesus, que é o Filho, e o Espírito de Deus, ok? Pousando sobre ele, versículo 17. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui nós temos as três pessoas da Trindade. O Pai que diz: Esse é meu filho amado, a quem eu me agrado. O Filho, que é o que foi batizado, e o Espírito Santo, que desce em forma de pomba. Então a gente vê três distintos: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta da Trindade. Outra característica do Espírito Santo é uma pessoa. Vai lá em Lucas capítulo 4. Lucas 4, nós vamos ver versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Jesus aqui está lendo a passagem do profeta Isaías. A gente presta bem atenção no que fala aqui, olha. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus. Então, ele é uma pessoa distinta, está sobre Jesus. Tá? Ele não é Jesus, o Espírito Santo não é Jesus, é uma pessoa distinta, está sobre Jesus. E o Espírito Santo ungiu Jesus para pregar as boas novas aos pobres, enviou Jesus para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, a gente viu sobre isso, sobre curar o cego de nascença, lembra que é um dos sinais do Messias? E para libertar os oprimidos proclamar o ano da graça do Senhor. Quem fez tudo isso foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Abre lá em João, capítulo 15, 26, que é o que nós estamos estudando. João é o livro que nós estamos estudando, capítulo 15, versículo 26. Diz assim: Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Presta bem atenção. Não tem como ser a mesma pessoa. Ele está dizendo para os apóstolos assim, olha, quando vier o conselheiro, quem é o conselheiro? A gente leu aqui em João 14, 16. Quem é o conselheiro? É o Espírito Santo. Quando vier esse conselheiro que eu vou enviar, Jesus está falando para os apóstolos, tá? Ele virá de quem? Da parte de quem? Da parte do Pai. Então, Jesus envia o Espírito que vem da parte do Pai. O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo vem da parte do Pai, ele é enviado por Jesus, e o Espírito Santo testemunha sobre Jesus. O Espírito Santo, ele revela, ele testemunha, ele nos ensina sobre Jesus. Ele afirma o evangelho que Jesus pregou, a palavra que Jesus pregou. Então, é pessoa distinta da Trindade. Vamos lá. Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, ele deveria chamar Atos do Espírito Santo. Só acho. Só acho. Atos capítulo 5, versículo 32. Sim. João 16, 13. João está pedindo para ler João 16, 13. João 16, 13.
E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Ah, não, estou lendo 14. É o 16 que você falou, né? Desculpe. João capítulo 16, versículo 13. Diz o seguinte: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo anuncia sobre o Evangelho, ele glorifica Jesus, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, diz o versículo 14. Vamos lá, Atos capítulo 15. Não estou lançando uma nova Bíblia, mas Atos podia ser Atos do Espírito Santo, né? Porque apóstolos cheios do Espírito Santo. Atos 15, 26. Atos 15, 26. Diz assim: Homens que têm arriscado a vida pelo amor. Estou lendo certo? Tô. Não, Atos não é 15, não, gente. Era João que era 15. É Atos 5:32. Desculpe aí. Atos capítulo 5, versículo 32. A tela aí para você está anotada aí também. Atos 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Quem concedeu o Espírito Santo foi o Pai. Hebreus 9:14. Vai ficar craque para abrir a sua Bíblia. Quando chegar na igreja, você vai abrir rapidinho. Eu até hoje tenho hora que eu demoro, igual agora. Vamos lá. Hebreus 9:14. O que que esses versículos estão mostrando para a gente? Jesus, o Espírito Santo, uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Em Atos 5:32, Jesus ele é testemunha. Em Hebreus 9:14, Jesus não, o Espírito Santo é testemunha. Hebreus 9:14 diz o seguinte: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Aqui é é o sangue de Cristo oferecido pelo Espírito Santo. Então, a gente viu aqui vários versículos que mostram o Espírito Santo sendo uma pessoa, como uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Então, você já sabe que o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. Aonde tem isso? Tem um monte de lugar na Bíblia. O Espírito Santo, ele sendo uma pessoa, ele precisa ter alguns atributos pessoais. O que que é isso? Algumas ah, características específicas dele, tá? Você, como pessoa, você tem umas características específicas sua. A forma de você agir, com o que você gosta, coisas diferentes de outras pessoas. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta, então ele tem que ter características, atributos pessoais distintos do pai e do filho. Então vamos ver aqui atributos pessoais do Espírito Santo, que vai ter a relação com o pai e com o filho. Ok? Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19.
Diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém é batizado só em nome de Deus, ou em nome do Filho, ou em nome do Espírito Santo. É batizado em nome do Pai, é o único batismo, mas é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome. Você vê que é em nome, né? Nos nomes. Preste bem atenção, não está no plural. Não é nos nomes, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Um atributo pessoal do Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 11 diz o seguinte: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo, eu li versículo 11. Vamos ler aqui o versículo 4 até o 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Você vê que aqui eles estão separados. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, dons do Espírito, ministérios é o Senhor e atuação fala que é o mesmo Deus. Estão separados, são atributos pessoais distintos que nós temos aqui. Vai lá em 1 Pedro, capítulo 1. Você está em Coríntios, vai seguindo mais em direção a Apocalipse. Pedro é mais perto de Apocalipse. Você vai passar Tiago, logo depois você vai achar Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a expersão do seu sangue. Observe aqui nesse versículo 2 que Pedro, quando escreve essa carta, ele coloca bem específico. Olha só. Escolhidos, ele está escrevendo. Isso aí é o início, é a saudação da carta. Você vê que até a saudação da carta é muito importante de prestar atenção. Quer ver? Olha, primeiro versículo fala assim, do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus. Então, a gente sabe que foi Pedro, que ele mesmo diz que foi ele. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue. O que o Espírito Santo está fazendo aqui? A obra santificadora. O Espírito Santo é que nos santifica. Estamos sendo santificados. Quando a gente estudou Romanos, a gente falou sobre a santificação progressiva. Nós caminhamos em santificação, somos santificados pelo Espírito Santo. Você vê que o agir aqui é como se fosse uma função, né? É diferente. Pedro, quando está escrevendo aqui, ele está escrevendo as pessoas que estão nesses lugares que a gente leu. Olha, Galácia, Capadócia, província da Ásia, Bitínia. Ele está dizendo: olha, a vocês que estão aí, que são as pessoas que foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito. A gente vê isso. Então, claramente a gente está vendo que o Espírito Santo ele é uma pessoa e tem atributos pessoais dele. Outra coisa interessante, o Espírito Santo ele tem
personalidade. Como que o Espírito Santo pode não ser uma pessoa se ele tem personalidade? Ele tem personalidade. O Espírito Santo ele tem intelecto, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem emoções. Então, nós temos vários indícios, vários detalhes, várias informações da Bíblia que apontam o Espírito Santo como uma pessoa. Vamos lá, o Espírito Santo, ele tem intelecto. Vai lá em Romanos capítulo 8. Você vai voltar um pouco, você está em Pedro, você volta, como que está voltando lá para João, onde a gente está estudando. Romanos 8, 27. Você vê que a gente está estudando o Evangelho de João, mas a gente está vendo vários livros e versículos da Bíblia, vários livros e versículos diferentes. Romanos capítulo 8, versículo 27. Nós estamos vendo personalidade do Espírito Santo. 8, 27. Diz assim: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele tem intelecto. Por quê? Porque ele sonda o coração das pessoas. Então, ele tem inteligência. Ele sonda os corações e intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja como tudo está interligado. Ele não faz também fora da vontade do Pai. Apesar de ser uma pessoa distinta, ele não faz fora da vontade do Pai. O que está escrito aqui em Romanos? Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Sempre com a vontade do Pai. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. 1 Coríntios, capítulo 12. É o próximo livro. Você está em Romanos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Mas eu não vi vontade aqui, a palavra vontade, mas preste atenção no texto. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente cada um como ele quer, conforme a vontade dele. Ah, como que o Espírito Santo distribui os dons espirituais? Do jeito que ele quer. Por que que ele fez desse jeito e não fez de outro? Porque ele quis. Ah, a resposta é essa? A Bíblia está dizendo aqui, ó. Como quer. Final do versículo. Tem hora que a resposta é simples, né? Por que que ele faz assim? Porque ele quer. O Espírito Santo, ele tem emoção. Emoção. Efésios 4:30. Coríntios, você vai seguir mais um pouquinho para frente, você vai passar por Gálatas. É o próximo livro. Se você não dorme, marca na sua Bíblia e fica mais claro na sua mente. Se você ficar escutando uma mulher falando por 1 hora na sua cabeça um monte de versículo, hum, você só está perdendo seu tempo. Espírito Santo tem emoções. Versículo 30, capítulo 4 de Efésios, diz assim. Vamos lá. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só pode se entristecer quem tem emoção, quem tem sentimento. Versículo 30, Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele conhece os pensamentos de Deus. Volta aí para 1 Coríntios. Você está em Efésios? Volta um pouquinho. Você vai passar por Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 até o 13.
O Espírito Santo ele tem conhecimento das coisas. 1 Coríntios 2:10 diz assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não conhecemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus. Procedente, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios aqui, ele fala muita coisa sobre o Espírito Santo. Vamos atentar um pouquinho nessa passagem aí. Eu nem anotei muita coisa dessa passagem, mas olha só, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, Deus revelou às pessoas coisas que ninguém entende, que ninguém nunca viu através do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Você vai ver na Bíblia que algumas vezes o Espírito Santo vai estar escrito Espírito, Espírito de Deus, Espírito, o Consolador. Então, às vezes você não vai ver, não vai ler Espírito Santo. Pode, por muitas vezes está só escrito Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele entende a mente de Deus, ele sonda a mente de Deus, ele conhece a mente do Pai, que ele sonda a mente do Pai. Então, o Espírito Santo é que vai nos dar discernimento das coisas mais sem sentido, coisas sem explicação, coisas espirituais. Quem pode nos dar entendimento de coisas espirituais a não ser o Espírito Santo? Quem pode nos dar entendimento do que é a vontade do Pai, senão o Espírito Santo que a gente viu aqui, que conhece as coisas mais profundas de Deus? Como que eu vou ter entendimento da mente do Pai? Como que eu vou saber qual é a vontade do Filho? Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Quem vai trazer para mim? Por quê? Porque resolveu assim, né? O Espírito Santo não tinha nada para fazer e ele vai começar a me ensinar algumas coisas. Não, porque simplesmente o Espírito Santo ele conhece as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Que Espírito de Deus é esse? É o Espírito Santo. Não é um espírito fantasma que fica andando por aí, não. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele conhece os pensamentos do Pai. Versículo 12. Nós, eu, você, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando a gente presta bastante atenção nesse versículo 12, olha o que acontece. Nós não temos o espírito do mundo, certo? Quando às vezes a gente escuta assim, é, você não é do mundo, não se misture com as coisas do mundo. Eu escutava muito isso, né? Igreja, você que é crente não pode participar das coisas do mundo, escutar música mundana, ou participar de festas do mundo. E muitas vezes a gente só obedecia por medo e não tinha entendimento.
Mas a gente precisa, como fala, né? A mente transformada pelo Espírito Santo traz o entendimento do porquê. Por que que a gente não vai estar participando dessas coisas, comendo dessa mesa, fazendo as mesmas coisas? Porque nós não temos o espírito do mundo. Tá aqui, ó. Não recebemos o espírito do mundo. Que espírito que nós temos? Mas o espírito procedente de Deus. Então, o que que a gente acabou de falar? O espírito que procede de Deus, ele conhece os pensamentos mais profundos do Altíssimo. Esse espírito que conhece os pensamentos de Deus é o espírito que está em mim e em você. Quando que nós recebemos esse Espírito? No momento que nós recebemos nosso Senhor Jesus como Salvador. Quando nós entendemos que somos pecadores, precisamos de um Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz o que? Ele vem da parte de Deus. E ele traz o entendimento das coisas do céu. Então não dá para a gente se misturar, fazer as coisas do mundo, por quê? Era para ser natural a gente nem saber fazer. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque nós somos pecadores. Mas por quê? Porque nós não temos o espírito do mundo, nós temos o espírito que procede de Deus. E a partir desse espírito que procede de Deus, o que que vai acontecer com a mim e com a sua cabeça? Aí, ó, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Como que nós conseguimos entender a palavra? Foi a oração que a gente fez no começo. O Espírito Santo nos ajuda a entender. Abre a nossa mente, nos dá mente nova, novos neurônios, uma mente de Cristo. Porque é o Espírito Santo que nos faz entender. E isso é gratuito. Não tem preço. Não tem como pagar. Jesus nos deu com seu sangue. 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas por quem? Pelo Espírito. Como que você tem palavra ensinada pelo Espírito? Porque o Espírito que você recebeu, que veio do Pai. Ele está te ensinando. Por isso você está falando, ok? Quem não tem o Espírito, 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Te chamaram de maluco? Filho, você está no lucro. Agradeça ao Senhor. E agora que você ficou crente, você ficou maluco. E agora que você está estudando, só quer estudar a Bíblia? Ai, não tem outro assunto, ninguém te aguenta mais. Por quê? Porque você recebeu o Espírito Santo. Porque agora vão olhar e vão dizer assim: ficou, foi doido de vez. Ih, melhor internar. O médico que deu alta se enganou. Porque nós não temos mais uma mente que pensa como esse mundo. É assim que a coisa tem que funcionar. As pessoas chamam de loucura porque, olha aqui, são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. É como, assim, bem simples, bem simples, bem simples, tá, gente? Não é que seja. Vamos dar um exemplo muito, 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 muito fraco. Pegar uma criança que sabe básico de matemática, que é uma criança com um entendimento comum, não é alguém que tem um QI, uma criança superdotada, um QI muito avançado, uma criança comum. Pega um professor, doutor em matemática, e tenta enfiar isso dentro da cabeça daquela criança. Não vai entrar, não vai funcionar. É o que acontece quando nós temos uma mente do mundo e não a mente de Cristo. O Espírito Santo é como se fosse esse doutor em matemática, mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, ele transforma aquela criança que só sabe 2 mais 2 em alguém que é capaz de entender o ensinamento de um doutor de matemática. Então, para qualquer pessoa que chegar perto daquela criança que agora sabe fazer os cálculos mais absurdos do mundo, a gente vai olhar assim e vai falar assim: eu não dou conta de acompanhar você. É a mesma coisa que acontece com a gente. Então, o Espírito Santo, ele faz esse tipo de
Hoje em dia, né, que tem os coaches, vão usando, vão falando, isso parece novidade, mas, gente, e a Bíblia já falava sobre isso, a metanoia, a mudança da mente, a mudança do raciocínio. Por quê? Porque é isso que o Espírito Santo faz, está escrito aqui, ó. Versículo 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha, quando às vezes você está numa situação que você olha assim, isso não tá legal. Tem algo aí que não. Aí todo mundo olha para você. Mas você tá cismando com o quê? Não tô vendo nada aqui. Aí você não, tem algo que não. Tem algo. Tem alguma coisa que não tá funcionando. O Espírito Santo tá te mostrando. Ninguém tá te entendendo. Ninguém tá vendo. Mas o Espírito Santo, que tudo sabe, tudo vê, é um dos atributos dele, por isso ele é Deus, ele é onisciente. Ele está discernindo na sua mente. Tem algo errado aí. As outras pessoas não vão entender por quê. Aqui, ó, que fala, Paulo falou. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então, pessoas que não são espirituais não vão entender. Ele não é espiritual porque eu sou melhor do que ele. Não, ele não é espiritual porque ele ainda não encontrou Jesus. Porque no momento que ele receber Jesus para Salvador, ele vai receber o Espírito Santo e se tornar uma pessoa transformada e vai se tornar uma pessoa espiritual. Então, o Espírito Santo ele tem vontade, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele discerne as coisas, ele tem sua própria personalidade. Isso é maravilhoso, maravilhoso. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos orienta, ele nos controla, ele testifica, ele repreende. O Espírito Santo intercede, o Espírito Santo tem ciúme. Como que com todas essas características explícitas na Bíblia, ele não é uma pessoa distinta. Não é uma pessoa e distinta, que tem suas próprias características. Quer ver? Vamos ver aqui. Ah, vamos ver aqui. Vai lá em Apocalipse 22:17. Vamos ver um exemplo aqui. Último capítulo da sua Bíblia. Sim, tem um começo e tem um fim. Apocalipse 22, versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito Santo, ele chama, ele orienta. Vamos lá abrir 1 Timóteo capítulo 4. Volta, você está em Apocalipse. Volta que você vai achar Timóteo. Novo Testamento ainda. Ele tá craque aqui, ele já abriu. E a minha Bíblia é igualzinha dele, mas a minha garra é a dele não. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4:1. Coisas que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos de engano, de enganadores e doutrinas de demônios. Então ele está orientando a gente, nos exortando que no final dos últimos tempos haverão pessoas que vão abandonar a fé. Quem está falando isso aqui é o Espírito Santo, não foi o Pai que falou, nem foi Jesus que falou, é o Espírito Santo que falou. Paulo escrevendo a carta a Timóteo. Vai lá em Atos 8. Estou te dando uma enxurrada de referências bíblicas com entendimento, para ninguém mais chegar para você e falar sobre o Espírito Santo e você ficar na dúvida. Atos 8:29.
E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O Espírito ele deu uma ordem, ele orientou Filipe: olha, vai perto dessa carruagem e acompanha. Filipe ouve a voz do Espírito Santo com uma orientação direta, precisa do que ele tinha que fazer. Sai de onde você estava, perto da carruagem, acompanha ela. Ele orientou diretamente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Não, vamos ver. A gente viu que Atos dos Apóstolos. Não, vamos ver Romanos 8, 14. Está mais perto. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele guia. São alguns exemplos que o Espírito Santo faz. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ok. Mas ele é Deus? Falei que era, né? Agora vamos ter que descobrir se ele é. Onde é que está na Bíblia que o Espírito Santo é Deus? Lembra? O Evangelho de João, a todo tempo, o foco do Evangelho de João, para você não dormir. O foco do Evangelho de João, o que que é? Mostrar que Jesus é Deus. Ou você crê ou não crê. Ele é enfático, direto. Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, ele era Deus. Quem é esse verbo? Jesus. Lá no primeiro versículo de João, onde a gente está estudando. Agora nós vamos ver que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus por quê? Porque o Espírito Santo ele tem alguns atributos que Deus tem. Tem alguns atributos? Não, ele tem os atributos de Deus. Corrigindo a fala. O Espírito Santo tem atributos de Deus. O Espírito Santo, ele é onipresente. O Espírito Santo, ele é onisciente. O Espírito Santo, ele é onipotente. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é criador. Então, o Espírito Santo é Deus. Isso são alguns atributos de Deus. Eu vou dar algumas referências bíblicas para você poder anotar. Mas antes, vamos ver uma passagem bíblica muito conhecida onde fala que o Espírito Santo é Deus. Atos, capítulo 5. Atos 5, nós vamos ler o versículo 3 e o 4. Atos 5, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Minha irmã, não está escrito assim: o Espírito Santo é Deus. Vamos lá. Primeira coisa que acontece aqui, Pedro vira para Ananias e fala assim: como que você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ele começa falando com Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo. O que que aconteceu aqui? Ananias e Safira eram um casal, venderam uma propriedade e foram dar sua oferta lá. Tem gente que fala assim, eles foram mortos porque não deu tudo. Não, eles foram mortos porque mentiram. Tava ninguém sendo obrigado a entregar tudo ali. Só que eles chegam lá, Ananias chega lá e Pedro pergunta para ele se foi exatamente por aquele valor que ele vendeu. Ele está levando um valor diferente. Ananias, ao invés de dizer a verdade, não, não foi, eu estou trazendo só uma parte do valor. Ananias mente, ele diz que sim. Aí Pedro vira para Ananias e diz assim: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo?
Mas quando ele conclui o que ele está falando ali com Ananias, as perguntas, no final aqui do versículo 4, o que que o apóstolo Pedro diz? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, próprio Pedro está deixando claro aqui, em pé de igualdade, o Espírito Santo e Deus. Está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, ele tem que ser adorado. Ele tem que ser tratado como Deus. O próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui que o Espírito Santo é Deus. Tá, minha irmã, mas isso aqui não está sendo muito suficiente. Deus tem alguns atributos, ele faz umas coisas aí que eu queria saber se o Espírito Santo faz. Vamos lá, o Espírito Santo ele é onipresente. Abre a sua Bíblia em Salmo 139. São atributos, são coisas que só Deus pode fazer, mais ninguém. Salmo 139, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? O salmista aqui, eu aconselho depois de você ler Salmo 139, ele está dizendo assim, ele está exaltando, dizendo como Deus é poderoso, ele é onipresente, porque como que eu vou me esconder? Eu posso ir para o profundo do abismo, eu posso me esconder na escuridão, eu posso ir para onde for que o Senhor lá está. Aí, quando chega aqui no versículo 7, ele fala assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Então, ele está dizendo que ele não tem como se esconder do Espírito Santo. Se não tem como esconder, se é impossível se esconder, então ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele ainda fala assim, o salmista: para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então não tem para onde fugir do Espírito Santo, então ele é onipresente. Outra, outro atributo que é dado a Deus e que o Espírito Santo tem. 1 Coríntios, capítulo 2, abre lá, 1 Coríntios 2. A gente já leu algumas vezes, ele se encaixa em várias situações, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10. Diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Não precisa nem desenhar, né? Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é onisciente. O que que é isso? Ele tem ciência de tudo, sabe tudo. Outra característica de Deus e do Espírito Santo. Ele é onipotente, Lucas, capítulo 1. Nós estamos encerrando. Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Ele é onipotente, ele tem o poder do Altíssimo. Ele tem todo o poder. E o poder do Altíssimo a cobrirá. Ele é onipotente, tem todo o poder. O Espírito Santo, ele é eterno. Ele não tem fim e não teve começo. Hebreus, capítulo 9. É um outro assunto também longo que a gente pode falar. Um outro dia, quem sabe. A gente fala assim, Deus é eterno. Tá, mas ele teve um começo? Ele pode não ter fim, mas vai que ele teve um começo, né?
Não, ele não teve um começo. O Espírito Santo é eterno, capítulo 9 de Hebreus, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte. Seu Espírito eterno, aqui está bem claro, né? Que tem a palavra. E o Espírito Santo, ele é criador, além lá do Gênesis, né? E o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, participou da criação. Eu achei uma outra referência aqui para não ficar tão redundante com Gênesis. Vai lá em Jó 33, para a gente encerrar. Jó, capítulo 33, versículo 4. Espírito Santo, ele é criador. 33:4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Espírito Santo, ele é criador, ele cria todas as coisas. São alguns atributos, a gente não viu todos, vai ficar mais longo. São alguns atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é onipresente, onipotente, onisciente, eterno, criador. Esse é o Espírito Santo. Ele é Deus. Aleluia. Gente, falei tanto, 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 e ninguém nem colocou nenhuma pergunta, né? Comentou, nem deu. É muito assunto, a gente precisou caminhar, né? Eu quero pedir para vocês, por favor, mandarem as perguntas lá no grupo. Eu estou devendo responder duas perguntas. A evangelista Janaína Scipione já colocou lá bastante assunto, né, pastora Rose? Hoje não deu para dormir, não, pastora. E eu estou devendo, não é? Eu estou devendo responder mais detalhadamente lá, mas eu vou fazer, tá? A Fabiana e a Tereza mandaram duas perguntas, mas a Janaína já me ajudou e adiantou lá, para não ficar sem resposta. Eu quero pedir para que, perdão a vocês que a aula passada ainda não está no YouTube, mas vai estar, talvez junto com essa, né? Vamos ver. Houve uns imprevistos e não foi possível, mas vai estar. Compartilha lá, já temos 22 aulas. Uau, 22 aulas. Uou, é. Compartilha lá, faz aquela coisa que precisa fazer, mas mais do que isso, como nós ouvimos ontem no culto de missões, né, que a missionária Teresa leu, a grande comissão, somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura, como ouvirão se não há quem pregue? E a forma hoje de pregar, a gente pode pregar para pessoas muito longe de nós, através da internet também. Então, aproveite o tempo que você vai lá para o YouTube, envia para alguém. Aconselho você a ouvir de novo. Escute de novo. Dá uma pausa. Olhe novamente. A sua mente vai. Isso aqui estava pronto. Aí eu sentei, abri, olhei, fiz umas anotações diferentes aqui para não me perder, porque é muita informação. E isso aqui, ó, tem muito assunto para gente. Amém? Vamos orar? Queria, por favor, pedir para que a diaconisa Fabiana fizesse essa oração em agradecimento ao Senhor, por favor. Amém. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, te damos graça, Pai, nesta noite, por mais uma oportunidade, Senhor, de receber, Deus, a tua palavra, de mais uma oportunidade, Senhor, de termos intimidade, conhecendo, Deus. Senhor, conhecendo os atributos, conhecendo, Senhor, as emoções, conhecendo através da tua palavra o teu Espírito Santo. Senhor, que cada vez mais, Pai, nós venhamos dar liberdade para o teu Espírito Santo. Que cada vez mais, Senhor, a tua palavra venha entrar em nós e venha trazer cura, Pai, em todas as áreas que nós necessitamos. Senhor, tudo aquilo que nos falta, venha nos acrescentar através da tua palavra. Tudo aquilo que nos falta saber, conhecer e entender, nos ensina através da tua palavra. Aqui, Senhor, há um campo, há, Senhor, uma mesa farta, Pai,
com alimentos, com remédios, Senhor, com tudo aquilo que nós precisamos. Abre, Deus, a mente, Deus, dos teus filhos nesta hora. Aqueles que não vão estar, Senhor, aqui presente, mas que vão ver, Senhor, em outras ocasiões. Destampa, Senhor, a visão, destampa os ouvidos, vai, Senhor, vai selando todas as distrações, todas as preocupações, mas que venha, Senhor, somente ter um tempo entre ti, Senhor, e os teus filhos. Pai, é o que nós te agradecemos. Louvamos pela vida da tua filha, que mais uma vez, Senhor, se propôs a estar nesse lugar. Abençoa cada dia mais, Senhor, ela com entendimento, com sabedoria. Aumenta os recursos, aumenta o alcance, Senhor. E nos faz, Senhor, verdadeiramente propagadores do teu evangelho. É o que nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Muito obrigada, pastora Val, a Ana. Aleluia. Diaconisa Célia, o Márcio, pastora Rose, o Anderson, a Andressa, a missionária Tereza, a Elis, Luciana. Temos o iPhone aqui 102, eu não sei quem é. Se a pessoa quiser dar um oi aí, dizer quem é. A pastora Rose já falei, Diaconisa Fabiana, presbítero Jones. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor os abençoe. Segunda-feira estamos de volta, se o Senhor assim permitir. Muito obrigada pela paciência e pelas orações. Beijo. Fiquem com Deus.